Já devidamente posicionado à esquerda está Fábio Piperno. Aqui, com uma simples coincidência, aqui total. Já está também o Vilela. Vamos começar então falando sobre a corrida contra o relógio, porque o governo está correndo contra o tempo para apresentar alternativas à manutenção da bendita desoneração da Folha. E quem está colado ali, ombro a ombro, com o ministro da Fazenda e com os assessores para poder entender como é que a coisa anda, é o nosso querido Bruno Pinheiro. Bruno, explica pra gente, a equipe econômica já sinalizou quais serão essas tais benditas medidas que serão anunciadas ou, por enquanto, é um segredo de liquidificador? Boa tarde para você. Eu não escuto o Bruno Pinheiro, deve ser segredo, por isso o som dele está fechado, Piperno. E aí não querem permitir que ele conte para nós quais são essas medidas. Por isso o áudio dele também não está funcionando. Vamos seguir aqui na economia, daqui a pouco o Bruno Pinheiro vem. Hoje, o Piperno gosta desse assunto. Muito. No último relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central, é o último de 2023, os economistas do mercado reduziram a estimativa de inflação deste ano de 4,49% para 4,46%. É a terceira queda seguida desse indicador. Agora, claro, fica a expectativa para a divulgação do IPCA 15 de dezembro, que acontece na próxima quinta-feira. E aí, eu quero ouvi-los sobre o boletim, porque entre várias informações que ele traz, faz uma sinalização não muito positiva para o que pode vir. Já um sinal de alerta dos economistas que compõem aí esse grupo que produz o relatório para o próximo período. Numa linha do seguinte, olha, a gente veio arrastando a coisa, mas pode ser que no ano que vem nem tudo fique bem como se espera. Piperno, você que é grande entusiasta do Boletim Focus, qual a sua leitura sobre este aviso dos economistas? A mesma leitura, aliás, inicialmente, mais uma boa tarde aqui para a nossa audiência, estava com saudades de vocês. A minha leitura é a mesma de sempre, ou seja, o Boletim Focus é uma porcaria. Então, eu vou lançar uma questão aqui, enquanto a produção te passa o número, Carlos Aros, eu continuo o meu comentário. Mas, por favor, passem para Carlos Aros qual era a previsão do saldo da balança comercial feita pelo Boletim Focus. Aliás, qual o número que eles passam, que eles divulgam hoje, inclusive. Só para que a gente tenha uma ideia do nível de previsões que esse pessoal faz. É o seguinte, você que acredita no Boletim Focus, provavelmente você também acreditava em previsões da mãe Diná, em curas de tele-religioso na TV, que diz que faz sarar qualquer tipo de coisa e tal, esse tipo de aberração. O Boletim Focus, por exemplo, ele fez, no começo do ano, na primeira semana de janeiro, entre as suas previsões, estava, obviamente, a de expansão do PIB, 0,78. Pois bem, o PIB do Brasil desse ano deve crescer cerca de 300% a mais que isso. Então, esse tipo de previsão, até eu posso fazer, se a margem de erro for desse tamanho, olha, eu me sinto já em condição, por exemplo, de resolver, Aros, questões de física quântica. Porque o meu potencial para solucionar uma questão intrincada de física quântica é a mesma que o Boletim Focus tem para fazer previsão. Agora, o que me assusta não são as porcarias de previsões que eles fazem, é que o Boletim Focus é usado pelo Banco Central. Isso é o que assusta, porque o Brasil está se utilizando de previsões ruins para tratar de temas urgentes que fazem parte do nosso dia a dia, das contas de governo, por exemplo, para se estabelecer taxas de juros, tomando como base números de quem não acerta rigorosamente nada. E eu disse isso o ano todo. Agora, vamos prestar atenção, porque o governo está apreensivo com as desonerações, está apreensivo com a dívida, e há um tópico neste mesmo relatório que vai ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dessa preocupação do governo, Vilela. O Boletim Focus sinaliza aumento da dívida para o ano que vem. Estaria o relatório errado?
Pois bem, olha, Aros, o que me chama a atenção é o terraplanismo do Piperno, que está desconhecendo um relatório que é feito tecnicamente, independente de governo, independente de interesses, e ele faz uma coisa que é difícil, viu, Piperno? Ele analisa o futuro, porque analisar o passado é fácil, olhar para trás é fácil, se bem que no Brasil até o passado é incerto, né? Mas o relatório Focus, ele faz uma análise do futuro, ele faz uma omelete com os ovos que tem disponíveis hoje. Evidentemente, um ano atrás, a análise que poderia ser feita era uma análise dentro do plano de governo do Partido dos Trabalhadores. Aliás, plano de governo que não foi nem apresentado, mas, enfim, dentro de um discurso eleitoral, dentro de um discurso de transição. O que, evidentemente, ao longo desse um ano, acabou sendo bastante mudado, especialmente por uma ação firme do Banco Central. É importante destacar o papel de Campos Neto, porque se não é o Banco Central, se não é a mão firme do Banco Central que tomou pedrada e pedrada do governo federal, nós não teríamos hoje uma previsão de inflação dentro da meta, que é algo que foi conseguido e que naquele momento não se imaginava que pudesse se conseguir. Agora, o Piperno, saindo do Focus, mas tendo ele ainda como pano de fundo, há uma preocupação compartilhada dos economistas de diversos bancos. Ainda que a gente saiba que há um otimismo, de alguma maneira, com determinados aspectos da economia, há um pé atrás, numa linha de que, olha, há contrapartidas que precisam ser feitas, das expectativas que o governo precisa também atingir. E isso não tem nada a ver, necessariamente, com o relatório Focus, que é uma leitura do mercado, é uma interpretação, portanto, mas sim com ações objetivas. O governo está comemorando que aprovou a reforma tributária. Legal. Mas e o restante? E as despesas que superam o que se esperaria de um governo responsável? Isso tudo entra na conta e não só do Focus, né? Bom, primeiramente que o Focus ele faz contas ruins sempre. No governo Lula e atrás. Agora, no governo Lula ainda tem o componente má vontade. Tá? Você acha que não é uma leitura técnica? É coisa nenhuma, imagina. E depois tem uma coisa, se fosse leitura técnica, eu até pedi para a produção levantar o número de balança comercial, porque no boletim Focus de hoje é um número ridículo. A balança comercial do Brasil vai bater em quase 100 bilhões de dólares. Já estava em 90 e poucos aí na semana passada. Então, é o tipo da coisa que eles nem tinham mais o direito de errar, porque o ano está acabando. Então, tecnicamente não tem nada. Tem um componente de má vontade. Segundo, em relação à questão fiscal, sim, o governo acertou num monte de coisa. Aliás, eu fico imaginando qual o papel de Roberto Campos Neto, por exemplo, na questão da variação das commodities agrícolas, na questão, por exemplo, da variação das cotações de petróleo, porque isso sim impactou demais a nossa inflação. Não vamos esquecer que o petróleo ano passado bateu em mais de 120 dólares o barril, agora está abaixo de 80, então isso fica imune à ação do Banco Central. É exatamente o fator externo que pode impactar mais ou menos a nossa taxa de inflação nos casos de petróleo e de commodities agrícolas. Então, é óbvio que, se o governo pode comemorar uma série de indicadores positivos e, principalmente, a aprovação da reforma tributária que estava no freezer há 40 anos, é claro que, em 2024, uma das grandes prioridades tem que ser diminuir o déficit fiscal. O Lula já disse que não vai. Falou que não vai chegar à meta zero. Ele não quer fazer cortes em obras. Diminuir uma coisa, meta zero. O governo, e aí a gente está finalizando um ano de governo, Piperno, o governo já deixou bastante claro que não tem o menor interesse em cortar gastos. Muito pelo contrário, a gente vai fazendo o acompanhamento de todas as notícias, de todos os anúncios ao longo desse um ano. É só criação de imposto aqui, aumento de gastos aqui, aumento de gastos acolá. Você não vê nenhuma atuação efetiva do governo para diminuir despesas. Você viu criação de impostos, mas diminuição de despesas, negativo. Eu posso te identificar algumas. Qual? Diga. Por exemplo, o ministro Renan Filho anunciou para 2024 a realização de 12 licitações para concessões de estradas federais. E isso é um alívio de despesa.
é um alívio de despesa que não é lá muito divulgado e tal, mas é óbvio que a partir do momento que ele passa isso para a iniciativa privada, o governo gasta menos. Aliás, algumas são inclusive de rodovias federais que esse governo já tentou fazer e o governo Bolsonaro também. E nenhum dos dois conseguiu lá em Minas Gerais. Um leilão da estrada que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, passando, né, por Juiz de Fora, que agora eles vão dividir isso em 2 trechos, e outro de BH para Governador Valadares, que também é um trecho muito crítico, que lá em Minas eles chamam de Rodovia da Morte. Vai ter, de novo, leilão para licitar isso aí. Deixa eu voltar, então, para o Bruno Pinheiro. Vamos ver se agora a gente tem o áudio do Bruno. E a gente ia conversar sobre a expectativa desse anúncio aí do ministro Haddad. Conta pra gente qual é a organização que está sendo feita na Fazenda para poder apresentar essas medidas antes do apagar das luzes de 2023. Bruno, boa tarde. Aros, vamos lá então. O áudio já tem. O que Agora ainda não sim veio é a informação do ministro Fernando Haddad. Ótima semana a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Hoje, um pouco mais cedo, o ministro da Fazenda conversou com os jornalistas e revelou que iria conversar com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Na semana anterior, eu tive a oportunidade de estar no encontro com o ministro Fernando Haddad. Ele revelou que hoje iria apresentar um conjunto de medidas, não quis repassar mais informações, mas assegurou que não vai aumentar o imposto e realmente seria uma consequência, uma alternativa sobre a desoneração da folha de pagamentos. Ele relembrou que não houve um tempo, uma agenda para colocar em discussão o assunto no Congresso Nacional, que foi muito difícil e levou à derrota do governo no Congresso Nacional já aos 45 do segundo tempo. Vamos rever então como foi essa conversa hoje rápida do ministro Fernando Haddad com jornalistas no Ministério da Fazenda. Vocês acompanharam o ano, né? Tem muitos problemas no nosso sistema tributário que estão sendo resolvidos. Eu vou despachar com o presidente Alckmin, assim que estiver pronto a gente anuncia. Se ficar pronto hoje, anuncia hoje. O ministro Fernando Haddad chegou a revelar ainda na última semana que quando existe uma agenda difícil no Congresso Nacional, ele inclusive envia artigos para os parlamentares, sejam aliados ou sejam de oposição, para eles entenderem um pouco mais esse assunto, para tentar dialogar e receber quem quiser ir até o Ministério da Fazenda para apresentar a necessidade de rever a desoneração para 17 setores da economia. Então, entre hoje e amanhã, existe então essa expectativa, uma agenda enxuta hoje do ministro Fernando Haddad, mas este encontro com o Geraldo Alckmin. Relembrando que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está de férias, então será o encontro entre Haddad e Geraldo Alckmin. O resultado, se chegar até às 6 da tarde, a gente conta aqui com você e com os nossos analistas. Aros. Bruno Pinheiro, você volta logo mais aqui na programação da PAN. Obrigado, querido. Só é importante dizer o seguinte, a expectativa não significa o compromisso do anúncio. Ele quer primeiro arredondar tudo e a conversa com o Alckmin é importante porque a gente sabe, uma discussão que atravessou os últimos meses envolve os setores impactados aí por essa desoneração, manifestação de tudo quanto foi entidade e uma preocupação grande sobre o impacto disso do lado das empresas, do outro lado, o governo também preocupado com o que se oferece como concessão. O que dá para esperar, Piperno, dessa conversa com o vice-presidente Alckmin, que é ministro também do Comércio e Indústria? Eu tenho a impressão, Aros, que eles devem estar formatando alguma medida que possa aliviar a carga tributária para aqueles salários menores, né? Um limite aí de uns 2 salários mínimos, talvez, pelo menos é isso que eu tinha ouvido algum tempo atrás, e não mexeriam no resto. Então, seria uma forma de desonerar uma base muito grande, mas acaba mantendo o resto, né? Eu acho o seguinte, essa é uma batalha perdida, porque independentemente da medida ser boa ou não, e não vou questionar isso,
aqui no Brasil é o seguinte, a partir do momento que você concede um benefício para algum setor empresarial e tal, esquece que você não vai retirar nunca mais. Fica perpétuo. Fica. Aqui, sabe, o temporário, ele, curiosamente, esse temporário vira um eufemismo de perpétuo. É isso aí. E não vai tirar, e não adianta. Até porque a prorrogação agora, ela vai até 2027, né? Quando chegar em dezembro de 2026, enfim, vai alguém dizer, puxa vida, não pode mexer porque a gente não estava preparado para isso. Mas como não? Quer dizer, isso foi lá atrás, quando a Dilma aprovou em 2011 isso, já tinha um prazo, mas como vocês não estão preparados para isso até hoje? E vai ser assim para sempre. Esquece, é uma batalha perdida. E aí vale só, como complemento, dizer que esses incentivos, vamos colocar dessa maneira, que o governo dá para qualquer setor, em qualquer situação, eles servem para um planejamento daquele setor para o longo prazo, ou seja, um cenário do hoje para viabilizar o amanhã, né? Justamente para que não vire perpétuo. Na conta do governo, o impacto é de algo em torno de 25 bi sobre a folha no ano que vem. Isso pesa. Demais. E você tem uma coisa, Aros, o país passou o ano de 2023 discutindo reforma tributária. Esse era um tema que tinha que ser discutido no contexto da reforma tributária. Porque senão, como bem colocou o Piperno, você fica com essa questão de desonerar daqui. Não, é uma medida, isso é provisório, é só por mais um período. Aí vai mais um período, você acaba fazendo aquilo virar permanente. E acaba não discutindo isso no momento que tem que ser discutido, que é no momento de uma reforma tributária, onde se reestrutura toda a organização tributária no país. Mas não, quer dizer, deixou esse assunto de lado, se vem agora com essa pressão que foi feita ao governo no sentido de manter a desoneração, e uma desoneração que, de fato, nesse ponto o governo acertou. Ela é totalmente inconstitucional. Desde o momento em que foi aprovada a PEC da Previdência, você passou a ter inconstitucional qualquer possibilidade do estabelecimento de diferenciação no percentual contributivo, que é o que é feito na desoneração. Mas não é desigual esse processo também, Piperno? No meio dessa discussão, a gente acompanhou muito isso, a gente ouviu especialistas em tudo quanto foi setor aqui ao longo desse ano, em função do debate sobre a reforma tributária, e a sensação que dá, muitas vezes, é que há vários pesos e várias medidas nessa leitura sobre os benefícios, sobre os incentivos fiscais e essa coisa toda. E, no fim, a percepção que dá é que não querer mexer em algumas coisas que já estão pré-estabelecidas, e essa percepção do quão eterno se torna o provisório aqui no Brasil, para evitar problemas maiores em vez de ir a fundo na questão. A nossa indústria, por exemplo, é um caso. A gente acabou ficando para trás em um sem número de aspectos com a industrialização aqui no Brasil, comparando com o resto do mundo. A gente virou linha de montagem do globo aqui no Brasil por falta de investimento, por escolhas que foram feitas. Mas ainda assim a gente privilegia a indústria em alguns desses benefícios, em alguns desses incentivos, justamente para não desmoronar um castelo de cartas que já é muito delicado. Não é essa a leitura possível também nesse caso aqui? Eu acho que sim. Aqui no Brasil você tem toda a razão. Aqui no Brasil os diamantes são eternos e os benefícios também. Né? E o Cristiano tocou num assunto, acho que é fundamental, num tema fundamental, foram as mudanças já feitas lá atrás, na reforma lá da Previdência. No caso, e veja, esses benefícios eles foram concedidos em 2011, a desoneração, né? Ainda no governo Dilma. Dilma foi muito generosa com muitos setores aí. Bom, a gente está falando de 2011. Depois disso, o Brasil já fez a reforma da Previdência, o Brasil fez a reforma trabalhista e agora a reforma tributária. Ou seja, esse negócio vai passar pelas três reformas, sendo que, de alguma forma, esses setores, muitos deles pelo menos, acabam sendo beneficiados por todas essas reformas. Vamos pegar, por exemplo, o caso da reforma trabalhista. É claro que a reforma trabalhista aprovada ainda no governo Temer, ela não mexe com a questão dos tributos enfim, desses benefícios. Mas, de qualquer forma, vai mexer na questão da precarização do trabalho e vai mexer também
na questão dos menores gastos que as empresas passam a ter, exatamente para lidar com todo esse cipoal tributário, né? Simplificou, por exemplo, aliás, dificultou, por exemplo, a ação de pessoas que levavam as empresas à justiça e tal, né? Isso acabou, de certa forma, onerando mais os funcionários, os empregados, e deu um certo alívio para as empresas. Empresário. E isso estava contido lá na reforma trabalhista. Ora, levando-se em conta que já houve esse tipo de, digamos, facilidade para o setor, para esses 17 setores, então eles são contemplados com isso, né, com mais a desoneração, e no caso agora, alguns setores, né, no caso da reforma tributária, alguns setores mais à frente, eles também vão ter algum ganho. Mas, assim, parece que é pouco, e a gente vai estar sempre discutindo aqui o custo Brasil, como é difícil para todo mundo e tal. Então, que tal a gente cumprir a lei, cumprir os prazos, né? Será que é muito difícil isso? Bom, vamos ficar atentos às movimentações lá em Brasília, ao término, né, dessa conversa, a realização dessa conversa entre o vice-presidente e o ministro da Fazenda, para a gente apresentar aqui e entender de fato o que vai ser anunciado como uma proposta para a manutenção da desoneração e as medidas para tentar conter aí o impacto para as contas públicas no ano que vem. E isso tudo se soma, isso está extremamente conectado ao começo da nossa conversa hoje aqui, que foi o Focus e a leitura que o mercado faz. Diante dessas incertezas, é óbvio que também há um pé atrás dos investidores sobre um sem número de tópicos. Mas vamos sair da economia. Diga... Posso fazer um último... Por favor, o senhor pode tudo. Não, uma última coisa. Estamos ainda em clima natalino. Em clima natalino. Sabe que eu até queria fazer uma homenagem? Uma homenagem ao Boletim Focus. Não, um dos nossos companheiros aqui do Grupo Jovem Pan, uma pessoa que entende demais de mercado. O Alan Gani. O nosso Torinho. O Torinho. Torinho, você sabe que no dia 1º de dezembro, encontrei o Torinho. Pelos corredores da emissora? Não, em um evento. Tá. Em financiamento de um livro. Quer comentar qual é o evento? Não, eu vi em financiamento de um livro. Ah, tá bom. Era algo republicano, um evento sério. Exato, um evento, né? O financiamento do livro da Tameia. E aí, na véspera, o mercado tinha comemorado lá, né? Aquela supervalorização da Bolsa em novembro, né? 12 e tantos por cento em novembro e tal, né? O touro de ouro, como ele disse. O touro de ouro lá e tal. E o Tourinho rindo até aqui, porque o mercado ganhou um bom dinheiro aquele mês e tal, né? Passando lá dos 120 e tantos mil pontos. Falei, Tourinho, mas... E aí, os caras... Eu vi banco, consultoria falando que podia fechar o ano em 130 mil e tal, né? É verdade isso, né? Ele... Mas aquele jeitão dele, olha, pode passar de 100, vai passar de 130. Estou recomendando aí para todos os meus clientes, as palestras que eu dou, comprem, porque isso vai bombar, vai chover investimento, tem um monte de empresa entrando e tal. Eu achei uma visão um pouco exagerada, empolgada. Falei, é que... Como, sei lá, a valorização em novembro foi muito grande, o Tourinho está empolgado. Ele, não, pode ficar no calor do momento. No calor do momento, não, pode ficar tranquilo e tal. Não sei. Hoje, a última vez que eu vi, eu tinha passado de 133 mil. O Santander já está apostando em 160 mil para o final de 2024. Hoje, na capa do Estadão, se fala em a volta de muitos IPOs, enfim, uma previsão de 160 bilhões de reais em IPOs nos próximos 18 meses. Muitas empresas ligadas aí a hidrogênio verde. Sim, economia verde. Exatamente, economia verde entrando. Então, esse setor vive um momento de euforia. E a euforia não era só do Tourinho, não. Então...
a gente tem que prestar mais atenção nesses outros indicadores. O Piperno é cético com economistas, eu já percebi, né? É da Focus, é o Torinho, não, que seja, né? O Torinho... Ele está rendendo homenagem. Cético não, com relação... O Torinho... Porque eu achei que o Torinho... Não, é sério, naquele momento... Mas eu acho que isso tem muita relação, essa tem muita relação também, porque se a gente for puxar pela memória, estávamos juntos aqui, neste mesmo estúdio, há um ano atrás, ainda discutindo o gabinete de transição. Sim. E qual era o tópico que nós tratávamos naquela época? Ministro da Fazenda, talvez. A discussão sobre o ministro da Fazenda. Quem seria? O quanto de promessas vazias havia nos discursos, porque vocês se lembram, o Lula não cravava nada nas manifestações dele, né? Ele só fazia um aceno, chegou a fazer aquela ironia, só quem é o mercado, eu não sei quem é o mercado, lembra aquilo? Isso gerou, há um ano atrás, uma insegurança, gerou ali poxa, peraí, o que vai acontecer? E as coisas foram caminhando. É inegável que há avanços, mas isso, Fábio Piperno, não faz a gente esquecer que o governo precisa olhar para gastar a torta e a direita, senão a conta não fecha. Claro. Não é? Então, acho que é sobre isso. Este nosso primeiro bloco aqui foi sobre isso. Mas está feita a sua homenagem ao Torinho. a Pablo Spyer, que está desfrutando de maravilhosas férias.